126. Regressor Instruction. Capítulo 637. Uma semana. 2. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Quem cozinhou? Por que está derretendo tão suavemente? Porque isso é tão bom. Queria dar outra mordida, mas o problema era que meu orgulho não deixava. Não havia como comer tudo desde o começo. Fiquei viciado no cheiro perfumado que permeava a ponta do meu nariz, mas devorar tudo não era melhor do que aceitar a situação atual como aceitável. Claro que eu estava com fome. Mesmo com o estômago pequeno, eu não tinha comido uma refeição decente desde que entrei na masmorra. Como o túmulo da rainha também era mais largo do que o esperado, eu só podia comer mingau de grama no final de cada batalha. Onde diabos você escondeu isso? Pode-se explicar que foi planejado desde o início. Eu esperava por isso, mas me senti mais confiante quando serviram um jantar tão luxuoso. Deve haver um limite para a capacidade de carga das sacolas, mas provavelmente elas também têm algo para comer. Era bem simples chamar de jantar, claro, a ponto de se preocupar desnecessariamente, mas isso já era suficiente para ser uma virtude em um lugar assim. Seria melhor ficar calada por enquanto do que perguntar por que ele já estava fazendo isso. Não era deixar a outra pessoa nervosa primeiro uma vantagem necessária? Bem a tempo, senti um sinal. Ouvi uma batida na porta grande. Era óbvio quem seria. Estou entrando, Jung. Você já fez alguma refeição? Quando coloquei a mão na mesa sem dizer uma palavra e passei o braço pela superfície, comida completamente comestível caiu no chão com o som de um estrondo alto. Naturalmente, mordeu os lábios com força. Mostrei uma reação hostil que dizia a ele que eu nunca tocaria na comida que ele me dava. Olhando para o rosto de Rafael sem dizer nada, não sabia que ele reagiria tão friamente. Eu pensaria que ele fosse relaxar com o tempo, considerando que todos sabiam que era difícil resolver o coração dolorido de Lei Keelong. Você não parece gostar do gosto. Não, foi uma boa refeição. Foi uma refeição muito boa. Sinceramente, eu queria comer tudo. Eu não consegui comer por causa do meu orgulho. Eu vou trazer mais, ou tem mais alguma coisa que queira comer? Salmão espelho. Também trouxe salmões espelho. Como você gostaria que fosse cozinhado? Quando você trouxe isso? Não, mas não preciso agora. Quando joguei uma taça de vinho como se não quisesse dizer mais nada, ele ficou parado e levou outro golpe. Era meu vinho favorito. Isso foi um pouco desperdício. Eu não deveria ter jogado isso em primeiro lugar. Rafael, coberto de fluidos alcoólicos, parecia um pouco envergonhado, mas não disse nada. Em vez disso, sorrindo amargamente, ele pegou os pratos que caíram no chão. Você vai se machucar se pisar nele. Não me importa o que você pensa de mim. Como você está se sentindo? Você está bem? Você deve ter ficado muito surpreso. Saia. Não havia necessidade de mais palavras. Mais uma vez, as costas solitárias do homem que suspirou alto chamaram minha atenção, mas eu não olhei nem um pouco. Eu tinha muito a dizer, mas achei melhor ficar em silêncio por enquanto. Não seria melhor falar com ele amanhã? Claro, eu não sabia se funcionaria, mas não era uma preparação para isso. Tive que me lembrar de que eu estava no controle, embora eu fosse a que estava sendo mantida refém. Embora parecesse que não havia outra opção além de pregar pegadinhas, a preparação era importante. Eu posso convencê-lo. Era cedo demais para dizer, eu te amava, Rafael. Eu não gostava da situação, mas como eu poderia facilmente deixar as pessoas que criei com as mãos? Se fossem pessoas comuns, teriam esperado Kim Il-sung entrar e quebrar tudo, mas a festa da Espada Santa parecia ter uma boa chance. Assim como os heróis da primeira rodada, e Rafael também. Jogar o usuário da Espada Santa de 8 asas na lixeira. Foi uma perda de tempo investida. Ainda tenho muitas oportunidades. É mais do que suficiente. De todos os meios, eu precisava impedir aqueles aspirantes ao suicídio de pularem na fogueira. Não era a tendência de uma nova era todos andarem de mãos dadas. Claro, a situação lá fora era tão crítica quanto persuadi-lo. Era importante como Kim Il-sung e outros estavam aceitando o que aconteceu comigo. Primeiro de tudo, o melhor cenário era: é melhor Il-sung guardar isso para si. Não haveria situação pior do que o continente inteiro saber do incidente. Eu não queria parar todo o trabalho que vinha fazendo até então, seja uma reunião de oração, um resgate ou outras obras. Eu estava naturalmente preocupada com Jungai al-Shaiha. E a mídia,
A perspicaz Leiji e controlaria, mas não faça disso um grande alarde. Era muito melhor lidar com isso tão silenciosamente que as pessoas questionassem se realmente aconteceu. Eu queria olhar para fora, mas o espelho da deusa estava desaparecido. Eu também não tinha kits. Por isso, não consegui fazer nada. Claro, havia uma solução. Eu me perguntei se seria possível, mas acreditei que sim. Benignore, gostaria de ver o que está acontecendo lá fora. Pode me mostrar um pouquinho? Benignore, um adorável membro da sua religião, Lake Leone, está te cumprimentando. Por que suas respostas estão tão atrasadas? Benignore, missão forçada de grau comum foi invocada, Lake Leone. Minha querida Lake Leone. Você me ligou? 01, gostaria de dar uma olhada lá fora. Eu não tenho um espelho da deusa agora. Ah, sim. Acho que sei do que você está falando. Você está se perguntando o que outros humanos estão fazendo agora, não está? 01, você entende tão rápido, sabe? Eu realmente quero conceder o que o crente Lake Leone quer, mas as coisas não estão tão boas agora. Lake Leone também deveria saber. Estou em liberdade condicional. Estou sendo vigiado aqui em cima. 01, esta é a minha forma de ajudar meu precioso crente Lake Leone. Sabe, se uma deusa se envolve demais no mundo dos mortais, há uma grande chance de algo ruim acontecer com ela. Existem coisas totalmente proibidas. 01, eu sei que fazer um pedido e rezar em primeiro lugar não vai resolver o problema. Também sei que você deve agir apenas como observador tanto quanto possível. Por isso estou te pedindo um favor tão pequeno. Bem, ainda assim. 01, eu não queria pedir para você me tirar daqui. Não estou pedindo para você resolver esse problema que estou tendo agora. É um favor pequeno, um favor muito pequeno. Eu te disse que se você confia nos demônios, isso tudo é sobre Lúcifer. 01, então você está me dizendo que a culpa é minha? Quem é a razão de as coisas chegarem a esse ponto? 01, se apresse e me mostra. Não temos tempo. Preciso ver como as coisas estão indo agora. Eu não posso fazer isso. Preciso baixar o telescópio para o mundo mortal para conceder o que o crente Lake Leone quer. É ilegal que humanos possuam objetos celestiais. Não seria melhor eu te contar? 01, hein? Como esperado, é um pouco demais. Ainda assim, o telescópio. Não podemos simplesmente conceder isso aos humanos. Claro, Lake Leone não é uma pessoa comum, mas a mesma lei se aplica a você, já que você mantém o corpo de um mortal. 01, você não está me concedendo nada. Você está me emprestando. 01, você chama isso de telescópio. Ah, você não precisa se preocupar tanto, Benignore. Você não está me concedendo nada, mas sim me emprestando. Estou pegando emprestado o máximo que posso. Vou devolver tudo depois do trabalho, assim você não precisa se preocupar. Não vai demorar. Ou isso é um desperdício. Não quero pensar que você está abandonando seu precioso crente, que se preparava para seu julgamento todos os dias, caso a situação piore. Como eu poderia abandonar Lake Leone? Sim, eu nunca vou te jogar fora, mas 01, então me empresta o item. Você nem consegue ouvir um pedido tão simples. Deveria ser recompensado por tudo que te dei, se você esperar mais um pouco. Estou tomando cuidado para não ser pego por qualquer erro. 01, tudo bem. Não me empreste. Oh, minha deusa, você é tão mão de vaca, hã? 01, eu realmente preciso falar sobre seguir meu próprio caminho de novo? Hã? Hein? 01, vou me esforçar. Então Benignore, por favor, faça o seu melhor. Devo parar de falar assim? Você tem um julgamento sobre uma bagunça da qual eu nem tenho conhecimento. Preciso dizer, não vou ser testemunha. Ah, então eu também não vou me meter em encrenca. Porque eu teria problemas. Há muitos seres que querem meus serviços. São muitas, então posso cuidar de mim mesmo a partir de amanhã. Uau, cometi um grande erro. Pedi demais de você. Acho que esse humilde crente deixou Benignore desconfortável. Isso? Não é isso, não é isso. 01, você pode me emprestar por um tempinho, e eu devolvo assim que possível. É tão difícil assim. Estou tendo dificuldade para limpar estrume de pilha, e você nem quer me emprestar isso? Você me disse para não te jogar fora, e no momento em que eu estiver numa situação difícil, vai me cortar assim? Você acha que eu gostaria desse telescópio à toa? Fiz tudo o que você queria. Diga que estou errado,
Ah, não. 01, eu não vou salvar o continente. Nem vou tentar. Você acha que eu realmente quero um telescópio? Só se calma. Lake Long. Acalmar. 01, o continente está em perigo. Ela parecia muito atrapalhada quando joguei a mesa na minha frente e gritei mentalmente. Como já disse, eu não estava fazendo exigências irracionais. Lake Leone, um humilde destruicionista, também sabia mais ou menos como as coisas estavam indo. Ações que pudessem impactar diretamente o continente eram completamente proibidas, mas seria possível simplesmente olhar para a situação. Claro, não seria problema alugar um telescópio por um tempo. Havia espaço para controvérsias de várias formas, já que ela estava sob inspeção, mas eu não queria continuar vivendo com os olhos e ouvidos bloqueados. Ainda assim, não podia ignorar o ponto de vista de Benignore. Claramente, a resposta estava fixa. As palavras que ouvi na minha cabeça foram suficientes para me fazer sorrir. Bem, espere um minuto. Você tem que devolver, tá? Se houver uma inspeção inesperada, vou me meter em encrenca. Se souberem que você entrou e roubou um telescópio, vai acabar. Eu acredito em Lake Long. Você também acredita em mim? 01, estamos destinados a ajudar uns aos outros. Se eu não confio em você, quem confiaria? Sim, isso mesmo. Você não vai me jogar fora, vai? Eu fiz isso por você. Você não vai me abandonar depois, vai? 01, nunca vou te abandonar. Ainda estamos nos preparando para os julgamentos sempre que tivermos tempo. Tenha paciência, Benignore. Lembre-se sempre de que aguentar firme é a única forma de viver. Eu vou animar, Lake Long. Vou esperar por Lake Long. Então, você também deveria animar. Vamos ser felizes juntos. Nós estamos. Estamos destinados um ao outro. 01, claro, o telescópio de Luna está nos olhos da mente. O nível dos olhos da mente foi elevado para o nível mítico. Eu não sabia por que tinha conseguido o telescópio da Ilune, mas... Benignore. Uau, é realmente difícil chegar até ela. Esses pensamentos começaram a circular na minha cabeça. Regressor Instruction capítulo 638, uma semana, 3. Naquela época, quem devia estar mais envergonhado seria Ilune, não eu, nem Kim Sung, nem Xuejin. Pensei nisso por um momento. Mas por enquanto não tinha nada a ver comigo. Seria justo que o grupo deles resolvesse o problema lá e o nosso grupo resolvesse o problema à nossa frente. Eu estava preocupado que o telescópio vazasse e a situação pudesse piorar ainda mais. Mas se eu jogasse o lixo Elune como bode expiatório, seria possível me recuperar. Benignore talvez tivesse pensamentos parecidos com os meus. Definitivamente parecia que estávamos no mesmo barco naquela época. Benignore, que estava concorrendo ao final de sua incompetência, também começou a se orgulhar da ideia de que havia tomado o bom julgamento. Não. Vamos analisar a situação primeiro. Eu estava ficando louco porque estava curioso para saber o que estava acontecendo lá fora. Parecia que minha visão havia mudado bruscamente enquanto eu ativava meu atributo apressadamente. Era uma sensação bastante desconhecida. O efeito é bom. Parecia que dois vídeos estavam ligados ao mesmo tempo em um monitor. O que meu olho esquerdo conseguia ver era diferente do que meu olho direito. Uma breve dor de cabeça veio, me fazendo puxar a cabeça, mas logo me acostumei. Ainda assim, senti que meus olhos iam explodir. Se eu, dono dos olhos da mente, estava nesse estado, definitivamente não era para pessoas comuns. Humanos comuns não suportariam o esforço dessa habilidade. Quando virei a cabeça como se movesse a câmera, o que se espalhou no meu campo de visão foi o habitual Lindell. Meu coração se acalmou ao pensar que superei a pior situação que mais me preocupava. Lindell estava em paz. Xuejin não falava disso à toa. A chegada dos moradores de Lindell, que ainda estavam cheios de energia e vivendo a mesma vida diária de sempre, me fez rir sem motivo. Eu acreditava, Yejin. Acreditei que você cuidaria disso discretamente. Como disse antes, eu superei o pior. O mesmo valia para a capital e os campos. Ela devia estar pensando, essa viagem à masmorra demorou bastante. Mas onde ela está? Ela está bem? Talvez ela ainda não tenha chegado. Considerando que Lindell estava longe da masmorra, considerei a possibilidade de ela ainda não ter retornado à cidade. Por mais monstro que Xuejin fosse, ainda era impossível correr uma distância tão grande sem uma pausa. Ela talvez precisasse de tempo para repor seu poder mágico e resistência pelo menos uma vez na metade. A senti satisfatório apenas por um momento.
Olhei ao redor, preocupada porque Xuejin não acordou, mas ainda assim não consegui vê-la. Olhei ao redor de Lindell, só por precaução, mas ela permaneceu fora do meu campo de visão. Ela nem fazia parte da Guilda Azul. Helena e Yeong pareciam estar fora por um tempo, e Sun Yeong estava focada no trabalho como de costume. Os únicos que restaram foram os três irmãos, Park, Ji e Lei, para quem eu julguei impossível de fazer trabalho administrativo. Era tão pacífico vê-los conversando tranquilamente enquanto tomavam o chá. Parece estranho. Talvez eu devesse ir até o Ingnin. Qual é o problema? Acho que ouvi uma voz como se o Ingnin estivesse pedindo ajuda. Às vezes, quando estou assim, sinto ele me olhando do nada. Parece. O que você quer dizer? Quantas vezes eu disse que nossa mente está conectada mesmo quando estamos separados? Disparate. Ah, o Deukegu parece um pouco cansado. Estou dizendo que é verdade. Tenho certeza de que ele está em perigo agora. De repente senti que ele ficou tempo demais na masmorra, e mesmo agora, ainda consigo ouvir uma voz gritando por socorro. O que está acontecendo com essa aqui? Pare com isso. Não pude evitar virar a cabeça por um momento. Senti que poderia ser pego se olhasse para aquele porco por mais tempo do que isso. Só confirmar que ele nunca tinha ouvido falar do incidente já foi uma grande conquista. Claro, não consegui encontrar Xuejin direito, mas fora isso, fiquei aliviado. Pelo menos ela não vai falar disso à toa. Procurei por ela de verdade, indo para o 5º distrito, onde Jungaia e Ansura moravam. 3 Como eu estava sendo mantido refém de qualquer forma, não seria ruim observá-los um pouco. Fui direto para o porão e pude ver uma sombra entusiasmada com o trabalho. Claro, é Ansura mexendo as mãos com uma expressão ansiosa. Eu sabia por que ela estava fazendo aquela cara. Era porque Jungaia estava refletido pelo espelho de mão da deusa próximo, olhando para ela. Está tarde. Certo. Masmorras. Certas masmorras têm lugares onde o poder mágico não pode ser transmitido. Definitivamente. O vice-mestre da guilda definitivamente também está prestando atenção em você. Ele deve não ter conseguido te contatar por circunstâncias inevitáveis. Você? Ah, acho que sim. Sim. O padre, que foi junto com ele, da festa de Rafael. Ela é bonita. Ah, aquele sacerdote milagre ou algo assim? Bonito. Ela era simplesmente simples. E ela não é do tipo de mestre do vice-sindicato. Da última vez, enquanto trabalhava, ele disse que seu tipo ideal é Jungayan. Ele me disse para não te contar porque é constrangedor. Sério? Claro, não me lembro de ter dito nada sobre isso. Essa era simplesmente a forma de Ansura sobreviver em uma situação de vida ou morte. Foi triste ver Ansura tentando acalmar Jungaia de alguma forma, mas vê-la assim me fez sentir que ela era indispensável. Ela não era realmente um robô vivo para controlar a raiva. Ela até conseguia lidar com a fúria de Jungaia. Se fosse comum, ela já estaria em um nível alto de raiva, mas o atual Jungaia estava, no máximo, em nível médio. Exceto pelos lábios emburrados, ela não demonstrava nenhuma mudança. Na verdade, ela sorria levemente com a boa notícia. Aquele lugar era tão pacífico quanto Lindell. Chamou minha atenção ela de repente ir para o meu quarto, mas eu não queria ver o que ela tinha feito. Até Ansura parecia fingir que não via. Quando soube que o Jungaia ainda não tinha estourado, fiquei aliviado. Claro, ela nem parecia saber do sequestro. Yejin, essa garota, ela vai mesmo. Não consegui encontrá-la, mas é aceitável pensar que ela chegou? Ela só tinha uma opção, a menos que pretendesse fazer um barulho alto. Talvez ela tivesse decidido que seria melhor não ser vista. Se ela não planejava notificar a Guilda Azul, era natural que não estivesse em nenhum lugar associado à guilda. Talvez Kim Un-sung tenha cuidado de Xuejin separadamente. Assumindo que ela tivesse corrido tão longe, sua resistência e seu poder mágico já teriam acabado. Não é uma situação tão ruim assim. Foi tratado de uma forma muito melhor do que eu imaginava. Fiquei aliviado só de ver que Kim Un-sung não entrou em contato com Jungayan. Se estivesse realmente agitado, teria usado o feitiço de teletransporte para chegar à frente da masmorra. Mas Jungayan e Ansura passavam os dias calmamente e normalmente. Como no incidente de Donkey, ele não escolheu a opção de se teletransportar para o ninho de Lemur de forma imprudente. Julguei que ele estava em algum lugar se preparando para negociar. Deveria estar. Então, você vai ter uma reunião com a gerente Kim Mi-yeong em um lugar secreto. O problema era que Kim Un-sung também não estava em lugar nenhum.
embora eu estivesse tentando ver o lado positivo. Procurei em todos os lugares onde ele poderia estar, mas também não consegui ver sua sombra. Ele não estava nos campos de treinamento ao ar livre, nas salas de treinamento privativas, na sala de jantar, no escritório ou na sala. Você está com a Yejin? Você está em reunião? Não acredito, pessoal. Vocês não criaram uma sala de conferências secreta sem meu conhecimento. Criaram. Naturalmente, fui ficando cada vez mais nervoso. Como se para representar esse sentimento, comecei a imaginar coisas que não queria. Você está mesmo bravo? Você não perdeu a paciência? Ou qualquer coisa, né? Não era que ele não tivesse entrado em contato com Jungayan. O que eu faço se ele não pudesse? E se eu assumisse que ele estava tão bravo que nem conseguia pensar no feitiço de teletransporte? Assumindo que ele estivesse bravo o suficiente para tornar impossível ter julgamento racional. E se ele perdesse a cabeça a ponto de nem conseguir pensar em uma forma fácil de se mover em frente à masmorra? Porra! Sinceramente, eu estava feliz. Isso significava que Yansung estava tão preocupado comigo. Não era como um clichê barato vindo resgatar a princesa presa no castelo do demônio. No entanto, não me senti bem com o fato de que era o guerreiro sagrado, e não o rei demônio, que ele teve que lidar. Encontrei um tempo livre, mas comecei a sentir as velas queimando dos dois lados. Quando levantei a vista para o topo, olhei de relance para a estrada que ligava Lindell à masmorra. Lá, vi alguém correndo a uma velocidade difícil de acompanhar só com meus olhos. Porra! Embora eu não pudesse vê-lo direito, quem eu estava observando era definitivamente Kim Sung. Achei que ele pelo menos viria em grifo, mas não achei que ele teria tempo para isso. Como um tufão ou desastre natural se aproximando, animais selvagens e monstros próximos se espalharam em todas as direções, e aves inocentes deixaram suas casas e evacuaram para outros lugares. Parecia que um monstro de raid de nível mítico havia aparecido. Ele corria, emanando uma aura assassina a ponto de eu, que apenas observava, tremer profusamente. Eu não conseguia imaginar como os animais ao redor dele se sentiriam. O rosto dele estava tão distorcido que eu achava que era a primeira vez que ele tinha essa expressão. Aposto que não foi muito, mesmo durante o incidente do Drone Kilong. Se ele tinha uma determinação desesperada de me salvar naquele momento, o rosto que eu estava olhando continha o desejo de matar. Até o rosto do adorável regressor parecia estranho. Ah, droga. Porra, está arruinado. Está arruinado. Percebi instantaneamente que não poderia salvar o grupo da espada sagrada. Não haveria negociações nem conversas em primeiro lugar. Não havia nada além de catástrofe no final do capítulo. Sem saber, procurei alguém em quem me apoiar para apoiar. A pessoa mais confiável naquele momento, a única que poderia selar o ferimento em caso de acidente assim. Ji, eu só tenho a Ji. Ji era bem perspicaz. Desde que Kim Sung foi para a masmorra, essa informação deve ter sido capturada pela rede dela. Você também não gostaria de ter o que imaginou ser arruinado. Lembra quando brindamos quando decidimos fazer nosso grupo de guerreiros da espada sagrada voar? Você percebeu como a situação está indo depois que viu Yonsung indo embora, né? Tenho certeza de que você tem algo preparado, e aposto que está usando a cabeça agora para consertar. Afinal, a única pessoa em quem eu realmente podia me apoiar era minha alma gêmea. Não, porra, não. No entanto, havia uma coisa que eu havia deixado passar. Não. Ela era mais perspicaz do que eu pensava. O quê? Porque Shu Yejin está aqui. Shu Yejin estava deitado na cama de Lei Ji. Não é aquela Aeonsu? A Aeonsu, conhecida por ser próxima de Lei Ji, estava esticando as pernas com a Lei Ji e aplicando uma máscara de cobertura. Vê-la colocar a máscara de lençol em Shu Yejin, que dormia como se tivesse desmaiado, foi um espetáculo. Embora fosse um tempo doce de pausa, como o mel que obteve depois das rotinas. Você nem parece que cuida da pele, mas ainda assim está muito macia. Isso é normal para a espécie deles. O poder mágico dela também é puro. Tudo isso se revela na aparência. Se você aumentar seu poder mágico, sua pele ficará melhor do que está agora. Ah, claro, já é de boa qualidade. Isso é óbvio. Você sabe quanto eu gastei em cuidados com a pele? O motivo pelo qual achei que o Tuming era ruim provavelmente foi por causa da mensagem na mesa. Estou deixando uma mensagem porque acho que você pode encontrar. Acho que você consegue ver isso até agora. Você está olhando para isso. Ah, preciso pedir desculpas primeiro. Não. Você não pode se arrepender.
Você não deveria se arrepender. Também tentei consertar o máximo possível. Decidi deixar isso para trás porque parece que algo além da minha capacidade aconteceu. Quase morri 2 vezes hoje. O mestre da Guilda Azul não pôde ser detido, mas não se decepcione demais. Tenho uma desculpa. Como posso impedir o homem de enlouquecer assim que ouviu a história? Talvez se eu tivesse falado algo sobre contramedida, minha garganta também teria explodido. Eu realmente quero ajudar, mas desta vez não posso. Vendi esse estoque e lavei minhas mãos completamente desse evento. Vou deixar o trabalho pós-trabalho para você. PS Opa também deve fazer isso rapidamente. Ah, e o público não deveria saber disso. Vou manter o Shueijin aqui por um tempo. Isso é o melhor que posso fazer. Não me guarde rancor demais, Ji, porra. Como você pôde vendê-lo? Embora a sabedoria da investidora fosse evidente no fato de que ela havia abandonado a empresa de forma abrupta pouco antes da remoção da lista. E quanto ao que ficou? Do meu ponto de vista, onde eu ainda segurava a moeda da espada sagrada, eu certamente sentiria como se tivesse sido atingido por um raio do nada. Regressor Instruction capítulo 639. Não perca. 1. Legii. Legii, porra. Percebi instantaneamente que nossa promessa de vender e comprar ações juntos havia se tornado obsoleta. Ela vendeu suas ações abaixo do preço de compra em grande quantidade, o que foi surpreendente. Eu estava em dúvida se era uma força de exploração, então o que mais eu precisava dizer? Foi um timing tão bom que eu acreditaria se ela dissesse que trabalhou em algo relacionado a isso. Embora eu tenha sido grato pela nota, também senti ressentimento. Iejin. Iejin, por que você está desanimado? Você não está doente, né? Você não correu de forma imprudente, arruinando sua saúde e, no fim, acabando desmaiando, certo? Você caiu no território do cisne negro. É por isso que vocês três estão juntos. Para Shueijin, que correu tanto que seu corpo ficou em frangalhos, tive sentimentos mistos de gratidão e preocupação, mas não tive escolha a não ser deixar esse sentimento de lado por enquanto. Achei que a primeira coisa que precisava fazer era descobrir exatamente como as coisas estavam indo. Embora a situação tenha sido resumida de forma aproximada na nota deixada por Lei Ji, muitas partes foram omitidas. Uma das coisas que pude confirmar é que ela reportava diretamente a Kim Sung. De fato, se Lei Ji respondesse diretamente a Kim Sung, o quadro que eu estava desenhando na minha cabeça estaria claro. Shueijin havia passado o bastão para Lei Ji, e Lei Ji transmitiu diretamente a situação a Kim Sung. Também foi escolha dela decidir minimizar a confusão. Queria aplaudir seu bom senso, mas não conseguia esconder a amargura que surgia dentro dela. Por causa da paz interior dela trazida por já ter deixado o estoque para trás, e a imagem dela aproveitando a serenidade continuava surgindo nos meus olhos. As mãos dela estão cheias de caroços. Quanto treino ela teria feito? Ela é Shueijin. Ela é famosa como uma fanática por treinamento. Não tenho nada pra fazer. Devo fazer as unhas dela? Podemos fazer isso. Ela está dormindo mesmo. Você disse que ela não acordaria por um tempo. Seria melhor pintar de azul. Eu senti a inveja de como eles estavam agindo diferente de mim, que estava cheio de ansiedade. Mesmo naquele momento, eu queria vender as ações rapidamente e ter paz. Mas como investi mais do que Lei Ji, não consegui sair facilmente. Shueijin, que estava sendo cuidado enquanto desmaiava, me deixou com inveja. Eu sabia que Lei Ji fazia o melhor que podia, mas a ansiedade que saiu da minha mente era uma história completamente diferente. Mais uma vez, voltei meu olhar para Kim Sung, mas nada mudou. Ele ainda mordia o lábio com força e continuava a corrida frenética. Ele nem conseguia mais distinguir entre monstros e árvores. Ah, isso é uma merda. Isso é realmente uma merda. Eu estava naturalmente preocupado com a festa de massacre que aconteceria no túmulo da rainha algumas horas depois. Quem eu estava observando no momento não era Kim Sung da segunda rodada. Deve-se julgar que foi Kim Sung da primeira rodada que estava cheia de maldade. Senti que o grupo da espada sagrada despertou os espíritos malignos do homem. Acho que ele vai vir imediatamente. Não achei que ele esperaria uma semana depois ou algo assim. Era óbvio que ele viria direto para a masmorra. Como se soubessem que o ceifador da morte estava chegando, o grupo da espada sagrada estava a todo vapor. Quantas horas faltam? Quanto tempo ele precisa para me alcançar? Não consegui calcular com precisão, mas teria ficado menos de 3 horas. Incondicionalmente, em até 3 horas,
Kim Sung entraria no túmulo da rainha. Não, talvez ele possa aparecer em uma hora. Mordi os lábios sem perceber. Achei que tinha tempo de sobra, mas Kim Sung logo chegaria muito mais rápido do que esperava. O problema era que eu ainda não tinha opção. Para mim, que ainda não tinha lançado Eu Te Amava, Rafael, as outras opções eram sem sentido. Tenho que persuadi-los. Tive que fazer isso imediatamente. No entanto, meu corpo não se movia à vontade. No momento em que me apressei, julgando que não tinha mais tempo para pensar, minha cabeça girou e meu corpo perdeu o equilíbrio e desabou. O quê? O que há de errado comigo? O que há de errado comigo, porra? Ah, porra. Claro, fiquei desconfiado de algo. Provavelmente isso foi um efeito colateral de usar o telescópio de Lune por muito tempo. Uma dor de cabeça veio por um momento, e enquanto eu segurava a cabeça com força, a porta se abriu com um som de batida. Jung. Jung. Rafael, assustado, colocou meu corpo na cama de novo. Mas isso não significava que minha dor de cabeça parou. Eu queria estar fingindo que estava com dor, mas doía de verdade. Foi um momento curto, mas realmente senti que minha cabeça estava quebrando. A dor contínua e formigante acariciava meu lobo frontal. Quis dizer que doeu muito e pedir que ele me salvasse, mas nem minha voz saiu direito. Suspiro, suspiro. Você está bem? Estão. Não, eu não estou bem. Sinto que vou morrer de dor. Essa dor de cabeça dói demais. Estou muito doente, porra. A dor foi suficiente para eu considerar a possibilidade de Elune ter lançado uma maldição sobre ela. Como havia uma grande possibilidade de Kim Sung chegar logo, achei urgente contar a ele qual era a situação lá fora, e quando tentei abrir a boca, minha voz não saiu por vontade própria. Corra. Para longe. Corre, seu desgraçado. Kim Sung está vindo. Primeiro, porra, você tem que salvar sua vida. Só posso consertar depois, se você viver. Você tem que viver. O quê? O que você está? Do que você está falando? Fuja. Ir. Você tem que ir embora. Saiam daqui. Escuta o que eu digo. Você precisa seguir minhas instruções incondicionalmente agora. Jung. Jung? Você pode me ver. Você reconhece quem eu sou? Kim Sung. Está vindo. Jung? Só. Me deixe. É. Correr. Vou acalmar o Sung. Então, porra, foge. Porra, você não tem tempo. Você não tem tempo. Eu queria que aquele desgraçado me entendesse. Achei que poderia soar um pouco diferente, mas consegui transmitir completamente o que queria dizer. Kim Sung está vindo, então fuja. Você vai de. Você vai morrer. Você está morrendo com certeza. Basta. O quê? Kim Sung, aquele desgraçado. Desgraçado. O quê? A forma como ele caiu no chão com uma explosão de raiva foi espetacular. Eu não tinha certeza absoluta, mas sentia que podia perceber o que ele estava pensando. Não. Eu não fui doutrinado. Não é como se eu estivesse lutando com minha segunda personalidade agora. Parecia não haver resposta nenhuma quando vi suas lágrimas grossas escorrendo enquanto mordia os lábios com força. Pode-se argumentar que aquele desgraçado estava prestes a atravessar um rio do qual não podia voltar. Ei, por favor, não atravesse esse rio. Você vai se sentir confortável em breve. O filho da puta que está te fazendo dor de cabeça. Eu vou te proteger dele. Não. Não me proteja, não me proteja, porra. Enquanto eu observava as costas dele depois que ele se virou e enxugou as lágrimas com uma mão, ele parecia mais uma mariposa de fogo correndo para o fogo do que uma aparência legal. Quis gritar para não ir, mas minha voz não saiu. Estendi a mão pateticamente, mas Rafael não estava olhando para mim. Para qualquer um, ele parecia um soldado prestes a sair para o campo de batalha. Ah, minha cabeça dói, porra. Filho da mãe, para onde você pensa que está indo quando eu estou com tanta dor assim? Não vá. Não atravesse o rio onde não pode voltar. No entanto, depois de olhar para trás uma vez, fechou a grande porta com firmeza. Ao ouvir um barulho, parecia que ele também havia trancado a porta por fora. Enquanto olhava ao redor tentando recuperar o fôlego, vi algo que Rafael havia deixado cair. Era o espelho da mão da deusa. Segurei minha cabeça latejante e a levantei, mas ele forneceu pouca informação. Até pensei que seria bom sair da sala entrando na minha forma do Onkyleone, mas não sabia quando Kim Sung iria invadir. Nossa, porra. Essa situação é realmente problemática. Devo simplesmente dizer, eu te amei, Rafael.
Me arrependi de ter apresentado os heróis da primeira rodada uns aos outros. Ativei meus olhos da mente para olhar para a situação externa, mas a única coisa que consegui ver foi o grupo da espada sagrada se reunindo e se preparando para a ameaça iminente. O cão Lejueuk se preparava silenciosamente para a batalha. Os membros do grupo, incluindo Marin, o sacerdote Milagre e a dupla de enterros vivos, que estavam fazendo piadas furtivas, tinham o mesmo rosto de Rafael. Talvez Kim Il-sung pudesse escolher deixá-los viver. Eu não sabia sobre Rafael, mas ele poderia pensar que os heróis da primeira linha do tempo seriam desperdiçados se morressem tão cedo. Não, antes de pensar que era um desperdício, todos aqueles personagens não tiveram contato com Kim Il-sung? Eles não eram próximos dele como eu, mas definitivamente eram colegas do Kim Il-sung. Eu deveria salvar pelo menos esses caras. Rafael já está fora do meu alcance, mas ainda posso salvar o resto. Olhando para trás, Kim Il-sung, ele já corria para dentro da masmorra. Vamos, seu desgraçado. Por que você veio tão rápido? Por que você já está entrando na masmorra? Eu estava preocupado com a força física dele, já que ele corria sem parar sem pensar em mais nada, mas ele não parecia estar sem fôlego. Embora eu estivesse ansioso com a expressão dele, não mostrava outras emoções além da aura assassina. Tive que confiar nele, que disse que o cão Lejueuk era um cara legal com um sorriso. Não havia chance de Kim Il-sung abandonar seus antigos colegas da primeira linha do tempo. Como se tivessem notado que Kim Il-sung invadiu a masmorra, a festa da espada sagrada também estava a caminho do palco. Podemos vencer. Vamos conseguir vencer. Depois do trabalho, vamos tomar uma bebida. Ah, eu tenho um compromisso prévio. Estou pensando em pedir minha namorada em casamento logo depois que voltar. Como assim, pedido de casamento? Não coloque bandeiras de morte, porra. Desculpem, pessoal. Você não precisa se desculpar. Todos concordamos com isso. Não acho que as chances sejam baixas. Se eu morrer. Diga aos meus amigos. Nem diga isso. O que há com vocês? Você não pode continuar dizendo isso. Obviamente, nada vai acontecer. Sempre acontece algo com quem diz essas palavras. Só não diga nada. Só fique parado. Como se soubessem que estavam sinalizando a morte, até mesmo o jeito que andavam e cuspiram as linhas típicas parecia um pouco ansioso. Ele está chegando logo. Prepare-se para a batalha. Um pequeno som ressoou. Kim Il-sung mordeu os lábios com força e começou a encher seus pés de magia. Eles chegaram até onde podiam se ver. Em meio à tensão, Kim Il-sung encarava o cão Lejueuk na frente. Ele está pensando em matar. Acho que ele está pensando em matá-los. Acho mesmo que ele está pensando em cometer um massacre aqui. Percebi que nosso adorável regressor mataria todos os caras na frente dele rapidinho. Sem perceber, levantei o espelho de mão e comecei a falar. Lejueuk deveria ser uma isca. Cuidado, Marin. Cuidado, porra. Abaixe a cabeça. Cabeça baixa. Cabeça baixa. Eu disse que ele miraria primeiro nos padres, seus bastardos. A cabeça de Marin se abaixou reflexivamente, como se minha voz alcançasse. Regressor Instruction capítulo 640. Não perca. 2. Instantaneamente, a enorme distância entre eles diminuiu. Nenhuma outra situação era adequada para ser descrita pela expressão "você chegou tão perto". Eu podia garantir que nenhum dos membros do grupo da Espada Santa conseguiria alcançar Kim Il-sung. Aos olhos deles, Kim Il-sung deve ter sumido em um piscar de olhos. Imagine que um carro de corrida que estava rodando sem freios desaparecesse de repente. Ninguém conseguiria manter a compostura. Eu já tinha simulado isso inúmeras vezes na minha cabeça. O plano deles deu errado, e era o momento que Kim Il-sung mirava. Calma, porra. Il-sung, nosso Il-sung. Ele se lançou para frente com magia nos pés, reaparecendo atrás do sacerdote Milagre. Ao lidar com um grupo grande, mirar no sacerdote era uma tática comum para quem tinha muita experiência em luta, mas eu não achava que Kim Il-sung estivesse mirando nela com esse pensamento. Talvez isso pudesse ser visto como um instinto ou memória imbuído em seu corpo, e não como pensamento racional. Naturalmente, o equilíbrio do partido que mantinha uma formação perfeita desmoronou. O bruxo envergonhado não conseguiu entoar seu feitiço, e o cavaleiro responsável pelo sacerdote não conseguiu responder à velocidade superior de Il-sung. Se não fosse pela minha voz, a cabeça de Marin já estaria rolando no chão. Eu não sabia se o sacerdote Milagre sabia que ela quase morreu naquele momento.
Tive que dar zoom no Lee Jo-hyuk, que olhava para Kim Il-sung incrédulo. O que vi na frente dele foi o rosto de Rafael mostrando raiva com os lábios bem fechados. A dupla de enterros vivos tinha suor frio escorrendo pela pele. A festa pareceu ter parado por um instante, mas Kim Il-sung não. Provavelmente errou porque ela baixou a cabeça, mas não cometeria os mesmos erros duas vezes. Magia de proteção, magia de proteção. O escudo do mago, cujo cântico já havia sido feito no meio da batalha, cobriu instantaneamente o grupo. No momento em que a espada mirando o sacerdote milagre parou, o grupo da espada sagrada ficou aliviado. Parem de enrolar, seus desgraçados. Você acha que esse escudo é suficiente para salvar sua vida? Responda imediatamente. Responder. Responda. O escudo protetor não duraria menos de 0,5 segundos, mas não foi feito para bloquear ataques desde o início. Era melhor pensar nisso como um despojador. Como se tivesse ouvido minha voz, o cavaleiro se moveu para salvar a vida do padre. O problema era que o método dele estava errado. Não bloqueie. Não bloqueie. Desvie. Como se quisesse encarar a morte com o escudo nas mãos, estava prestes a bloquear a frente de Marien. Ao me ouvir, ele agarrou o uniforme do padre com uma mão e a jogou para trás. Enquanto a dupla do enterro vivo capturava o padre jogado ao chão, o cavaleiro se moveu para o lado. Parecia que ele estava tentando sair do alcance de ataque de Kim Il-sung de alguma forma, mas não conseguia escapar da consequência da hesitação quando tentou bloquear. Não importava como eu pensasse, ele ainda estava ao seu alcance. Mágica. O que o salvou quando o grupo estava em crise foi o escudo que lhes deu alguns momentos. Estrondo. Mesmo depois que o escudo foi destruído, causando uma explosão, sua espada não parou. Quando pensei que o pescoço do cavaleiro seria cortado, foi o cão do grupo que salvou sua vida. Ele colidiu com o corpo do cavaleiro e o deixou fora do alcance. O cavaleiro, que conseguiu escapar da crise rolando o chão sem vergonha, virou a cabeça imediatamente, mas Kim Il-sung não estava mais ali. A única cena que ele conseguia ver era o cão vomitando sangue e caindo. Ofegante. Kuiu com poder divino. Kuiu com poder divino. Ele estava ficando sem vida. Ele estava completamente cortado dos ombros ao peito. Só então o sacerdote, que de repente voltou à razão, rezou apressadamente, mas a velocidade com que ele estava perdendo sangue era maior do que a que se recuperava. Quando mordeu os lábios e estendeu a mão para o céu, uma imagem angelical apareceu. Só então o cão começou a recuperar a estabilidade. Milagre. A habilidade única de Marien, que só podia ser usada uma vez por semana, foi usada logo após o início da batalha. Kim Il-sung balançou a espada novamente como se tivesse intuído que o cão iria se levantar novamente, mas a espada sagrada de Rafael interceptou seu Durandal. Ah! Pelo jeito que ele gritava e lutava, não conseguia encontrar a figura tola que ele tinha dos velhos tempos. Em vez disso, seu rosto estava cheio de raiva. Kim Il-sung mordeu os lábios com força e contra-atacou. Ele vai morrer. Rafael nunca poderia reagir à sua habilidade. O primeiro golpe foi falso, e o segundo foi real. A primeira falsa. Eu avisei isso, mas a mão de Kim Il-sung foi mais rápida que minhas palavras. Mais uma vez, em 0,5 segundos, um escudo bloqueou a frente de Rafael. No entanto, uma de suas asas ainda estava cortada. Droga! Para ganhar algum tempo, o arqueiro disparou uma flecha, mas sem nem virar a cabeça, pegou a flecha com uma mão. Ele nem olhou. Droga! Isso é muito legal. Monstro. Como se respondesse à voz do arqueiro, Kim Il-sung esticou a espada em direção ao pescoço de Rafael. Uma das 7 asas restantes bloqueou a frente de Rafael novamente, mas Kim Il-sung tentou empurrar a espada, rasgando as asas com as mãos como se fosse irritante. Ah! O cavaleiro que correu para o grito patético e o ladrão mirando atrás de Kim Il-sung não conseguiu se mover porque a voz de Kim Il-sung os paralisou. Onde ele está? Me diga. Onde ele está? Você está ferrado. Você está ferrado. Seus desgraçados, vocês estão ferrados. Agora depende de vocês. O vencedor já estava determinado. Não existia briga em primeiro lugar. Ninguém poderia negar que a maioria teria morrido desde o começo se eu não tivesse dado instruções. O padre, o cão. Eles conseguiram lutar um pouco, tudo porque eu servi como olhos deles. O grupo de ataque do Kim Il-sung, que nada. Eles engoliram em seco. O medo do grupo em relação a Kim Il-sung era evidente. Ele apenas os encarou sem emoção.
Talvez o que passava pela cabeça deles naquele momento fosse: ele é mesmo humano. Ou demônio. Até os meus olhos, Kim Sung parecia mais um senhor das trevas do que um guerreiro da justiça. Duong Yuzung, senhor das trevas, também parecia bem legal, mas não pude recebê-lo por enquanto. Não sabia se era por causa da iluminação sutilmente escura, mas é de alguma forma assustador ver as asas do Rafael respingando sangue. Até eu, que já tinha visto todos os lados de Sung, sentia isso. Não havia palavras para descrever como os outros se sentiriam. Como o grupo de Rafael vivia do combate, eles saberiam o que aqueles olhos significavam. Todo mundo vai morrer. Kim Sung não tinha a intenção de deixar ninguém à sua frente viver. Ele não se importava com a memória que tinha com os heróis na primeira rodada, nem com as ações em que investi. Claro, mesmo que Kim Sung não fosse tão próximo deles. Ainda assim, você disse que eram colegas, Sung. Você deveria ouvi-los também. Porra. Você disse que o sacerdote milagre te ajudou e que você tomou uma bebida com a dupla de enterro vivo. Você não disse que também conhecia quem me ama. Eles não fizeram nada de errado. Rafael poderia ter convencido todos eles. Rafael também poderia ter feito isso porque estava de coração partido. Originalmente, pessoas de coração partido às vezes cometem erros estranhos. Você não pode vencer pessoas assim facilmente. Você não pode fazer isso. Foi tão difícil criá-los. Você também não quer realmente matá-los. Kim Sung também sentia falta deles. Ele parecia um pouco feliz quando me contou sobre os heróis da primeira rodada e até falou deles como se estivesse se afogando em memórias. Sung disse que não tinha intenção de fazer novos amigos na segunda rodada, mas isso não era uma prova clara de que ele torcia por eles. No entanto, tal saudade não podia ser vista em seu estado atual. Não havia outras emoções além de ódio e raiva. Acho que ele realmente quer matá-los. Eu percebi sem precisar perguntar. A menos que eu saísse e o impedisse, Rafael e o outro grupo de guerreiros cruzariam a ponte do arco-íris com aparições desastrosas. Cambaleei e tentei abrir a porta, mas ela não abriu. Enquanto isso, Kim Sung mirava sua espada neles. Independentemente dos resultados. Não deveria salvá-los primeiro? O pensamento do como passou pela minha cabeça, mas pelo menos eu precisava ganhar tempo até encontrar uma forma de abrir a porta. Tentei mandar uma mensagem para ele porque me perguntei se seria bom contatar Kim Sung diretamente, mas parecia que ele tinha deixado o espelho de mão em outro lugar. Foi quando alguém bateu na porta. Quem é? Vice-mestre da guilda. Ai meu Deus, Lian. Nosso Lian conseguiu. Parecia que ela esperava o olhar do grupo da espada sagrada se desviar dela. Eu não sabia como ela saiu, mas não me importava. Eu estava feliz. Estou procurando uma forma de abrir a porta. Se puder esperar um pouco. Ah, sim. Vou conseguir sair dali logo e impedir que ele os massacre. Dei tapinhos na minha coxa ansiosa, mas ainda não havia sinal de abrir a porta. Enquanto isso, Kim Sung e o grupo da Espada Santa mantinham uma atmosfera sutil. Vamos salvá-los primeiro. Vamos salvá-los. Eu não achei que seria fácil. As chances também eram baixas, mas se eu arrastasse o tempo, poderia ser possível. A habilidade única de Marien já foi usada. A magia de proteção do bruxo, que tinha um total de 3 cargas, também havia sido esgotada. Claro, eu ainda podia recarregá-lo, mas atualmente não era possível para mim entoar feitiços. Primeiro, preciso aplicar o buff neles. Sung poderia facilmente quebrar sua magia de proteção, mas essa era a única chance de vida do grupo da Espada Sagrada. Em termos simples, eu economizaria um total de 3 pontos de vida. Era apenas um meio de segurarem por um momento, mas sem esse momento, a vanguarda do partido não conseguiria reagir à espada de Kim Sung. Se tivessem tempo, eu poderia continuar carregando, então não era uma situação tão ruim. Embora o sacerdote milagre tenha desmoronado um pouco, o cão se recuperou o suficiente para mover seu corpo, e os outros membros do grupo ficaram relativamente ilesos. Se o sacerdote milagroso fosse capturado no início, não haveria possibilidade alguma, mas o grupo deles não seria tão fácil de matar. Rafael, que poderia ser classificado como meio paladino, ainda estava em uma situação em que podia lutar. Ele aguentava os ataques do Sung até eu sair do meu quarto tipo gaiola. Se eu controlasse o grupo da espada sagrada como se estivesse lidando com o Tactic Kim Sung. Você consegue? 30 minutos? Ele não conseguiria aguentar por 30 minutos.
Ou 10 minutos. Seria bom se eu pudesse sair em 10 minutos. Mesmo em meio a vários pensamentos complexos, minha boca começou a se mover naturalmente. Tive que fazer o briefing o mais rápido possível, já que não restava muito tempo. Preste atenção na minha voz. Eu não sabia como as coisas no mundo funcionariam. A partir de agora, vou assumir o comando deste grupo. Nunca imaginei que lideraria o ataque do Kim Sung. Regressor Instruction capítulo 641. Não perca. 3. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Não pude deixar de dizer a frase famosa que só ouvia em comerciais de TV. Foi um feitiço de autolavagem cerebral porque eu sabia que era um desafio imprudente, mas não achei convincente mesmo. Isso não significava que eu não acreditasse no partido do Rafael. Claro, não descartei as habilidades deles. Ainda assim, achei que eles não poderiam ganhar só porque eu conhecia melhor o Kim Sung. Eu tinha informações sobre os seus pequenos hábitos, sua disposição e rotas de ataque vistas durante o combate, suas experiências contra o 27º Corpo e dados acumulados através da tática Kim Sung. Eu sabia melhor quanto poder ele podia produzir, quanta magia e resistência ele tinha, o que podia fazer no campo de batalha, em batalhas corpo a corpo e batalhas interpessoais, e o que ele podia fazer na situação atual. Talvez eu até o conhecesse melhor do que ele. Mesmo que nosso adorável regressor fosse um entusiasta de treinamento, ele nunca teria se analisado profundamente. Segurei minha cabeça, que começava a latejar lentamente. Você consegue. Basicamente, o partido do Rafael era forte. Embora ainda não estejam completos. Eu posso completar. Era impossível vencer, mas se o objetivo era assegurar, era possível. Não mostre que pode ouvir minha voz. Só finja que nada está acontecendo e, claro, você não pode responder. Sobreviver não é possível no curto prazo. Você tem que arrastar isso para a batalha de longo prazo. Basicamente, lançar 3 magias de proteção é o mais importante. De agora em diante, isso vai ser o fio de salvação da festa. Você nunca deve usar isso desnecessariamente, e não deve exagerar sem minha permissão. Mesmo que a espada dele chegue perto, se não houver instrução, você não pode usá-la. O mago não deve entoar outros feitiços além dos de proteção. Quando o feitiço estiver em recarga, a luz cinza do Rafael funcionará como substituto. Tenho certeza de que você entendeu mais ou menos o que estou dizendo. O ciclo básico de habilidades será composto pelos 3 feitiços de proteção, a proteção cinza do Rafael, 3 feitiços de proteção, a proteção cinza, e assim por diante. Também vou te dizer o momento de entoar o feitiço. Assim você pode assumir que não deve se mover sem minhas instruções. Onde ele está? Assim que a batalha recomeçar, vocês se reunirão em um só lugar e começarão a receber o buff do sacerdote. Os membros do grupo provavelmente já estão familiarizados com o fato de que seus atributos são insuficientes. É importante manter o buff constantemente, e quero dizer constantemente. Só assim você poderá responder às minhas instruções. Não se esqueça de que não há motivo para pânico se não me vir. Estou assistindo, e você pode pensar nisso como ter outros olhos. Yun-Sung está atualmente às 12 horas. Sei que estou falando rápido demais, mas tenho certeza que você vai entender tudo. Instruções detalhadas serão dadas assim que a batalha começar. Por fim, se você cometer um erro, você morre. Não se engane. Asher, acerte uma flecha no seu arco. Não fique confuso como antes e mire direito. Rafael, tente escapar sacrificando uma asa. 2 Se for impossível. Eu vou te apoiar, então lute contra ele sozinho. Comecem. Ao mesmo tempo em que disse isso, o arqueiro imediatamente carregou uma flecha. Kim Sung reagiu imediatamente, levantando a espada. Cavaleiro, avance com o escudo levantado. Sacerdote, cante magias de recuperação para o cavaleiro antes de aplicar os buffs. Mago, comece a invocação do feitiço. O cavaleiro fortemente armado avançou com seu escudo grosso. Vi o rosto do sacerdote questionando a besteira repentina dizendo para entoar o feitiço de recuperação, mas quando ela viu o cavaleiro sangrando e caindo, ela ficou atordoada. Assim que o dano aconteceu, o cavaleiro afetado pelo feitiço de recuperação ficou desconcertado, achando que não era tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Eu estava preocupado se ele aguentaria porque não era um cavaleiro focado totalmente na defesa como Park Deokigu. Ainda assim, parecia que ele poderia continuar lutando usando efeitos de itens e sua resistência.
Apenas ao proteger seus pontos vitais e evitar que seu grupo fosse morto, ele cumpriu seu papel. Enquanto isso, Rapael abriu as asas e lutava para sair do alcance de Kim Il-sung. No entanto, o rosto de Kim Il-sung estava confuso. Um lado da asa foi cortado no processo, mas ele precisou sacrificá-lo para passar pela primeira crise. Luz cinzenta. Uma enorme cúpula cinza envolveu toda a festa e empurrou Kim Il-sung para fora, mas não havia chance de ele perder contra isso. Só porque tinham 4 linhas de vida não significava que sobreviveriam 4 vezes. Era apropriado explicar que isso permitia que eles passassem um turno com estabilidade. Não expliquei em detalhes, mas eles já deveriam ter percebido isso naquela época. Enquanto reorganizavam a formação e recebiam o buff do sacerdote, o feitiço do mago foi concluído. A magia de proteção está carregada. A verdadeira batalha começaria a partir daí. Rapael estará no centro. O lutador principal será o cão. Escolhi usar o cão em vez de controlar Rapael diretamente. Rafael era mais adequado para o papel de equilibrar o partido desde o início. Claro, as habilidades de Rafael eram melhores, mas se Rafael fosse o principal lutador, o equilíbrio do grupo seria quebrado. Ele também jogou a espada no chão como se soubesse seu papel. Área cinzenta. Era uma habilidade que dava buffs aos aliados e penalizações aos inimigos. Claro, Kim Il-sung não poderia ser afetado por esse debuff, mas a defesa e os atributos gerais do grupo precisavam ser aumentados. Obviamente, partidos e indivíduos eram diferentes. Uma equipe orgânica jogava e equilibrava ações prometidas e julgamentos precisos de que os humanos poderiam bloquear os monstros catastróficos que a maioria das pessoas não conseguia. Era isso que tornava o impossível possível. O papel de Lei Zhou que é o de sempre, mas não julgue sozinho e só siga minhas instruções. Não havia muitas telas visíveis, mas eu acertei o telescópio com magia o máximo possível para examinar o corpo de Kim Il-sung. Tentei analisar onde seu poder mágico entrava, quais músculos eram usados e como ele se movia. Tático onde era menos eficiente, mas só preciso segurar o tornozelo dele. Era impossível machucá-lo desde o começo. Não se contenha. De repente, ele teve a convicção de que morderia pelo menos o tornozelo de alguma forma, já que estava preparado para morrer. Claro, sua velocidade era insuficiente. Ele também não tinha poder nem poder mágico. No entanto, onde Kim Il-sung se movia, o cão aparecia um passo antes. Do ponto de vista de um indivíduo, o que era mais irritante do que isso? Provavelmente, para Kim Il-sung, ele se sentiria como um tanque tentando chamar a atenção. Esquerda. Suspirar. Cuidado com a cabeça. Suspiro, suspiro. Reúna poder mágico nos pés. Desvie para a esquerda, depois para a direita. Suspiro, suspiro. Fique com ele até o fim. Se você se atrasar, todo mundo morre. Não dê tempo para ele reunir poder mágico nos braços. Se ele conseguir distância suficiente, todos morrerão ao mesmo tempo. Todos morrerão no momento em que você dê tempo para a espada brilhar, mesmo que ele a balance de longe. Apenas irrite o pé axial dele. Se a espada não tiver poder, você pelo menos pode ganhar tempo para desviá-la. Suspiro, suspiro, suspiro. Ah, esse desgraçado vai desmoronar logo. Era impossível alcançar Kim Il-sung com sua força física, e Kim Il-sung também sabia disso. Ele definitivamente é inteligente quando luta. Ele entendia qual papel o cão estava designado. Por isso preferia deixá-lo em paz. Ele deliberadamente fazia grandes movimentos e afastava a linha. Apesar de ter uma vantagem superior em estatísticas, ele não se obcecava com o cão de caça. Ele ficou satisfeito em fazê-lo ficar sem força física primeiro. Ele entendia que, no momento em que atacasse o cão, a situação ficaria mais complicada. Achei que o poder mágico e a resistência que ele usou para chegar lá estavam afetando ele, mas não parecia ser o caso. A distância que fez Xuejin desabar não teve tanto efeito em Kim Il-sung. Claro, não seria sem influência, mas ele parecia ter decidido que não causaria problemas para derrotar o partido de Rapael. A força física dele melhorou muito. Talvez nosso adorável regressor também tenha pensado em Tactic Kim Il-sung. Na época, ele devia ter percebido que sua força física mal era suficiente. Era claro que ele achava essencial um aumento na resistência para manter esse estado de forma mais estável e por um período mais longo. Isso não é bom. Mesmo com o apoio do partido, o cão já estava à beira do colapso. Ofegante, acertou o timing dos feitiços, mas sua reação foi lenta. Às vezes,
Mesmo que eu já tivesse dito a ele a rota de ataque que Sung seguiria, ele ainda não conseguia responder direito. Só 1 minuto e 40 segundos. Não, já são 2 minutos. Até agora, ele estava segurando de alguma forma, mas assim que mais alguns minutos foram adicionados, o equilíbrio desmoronou imediatamente. Mesmo naquele momento, a magia de proteção que deveria ser usada para o grupo estava sendo cada vez mais usada apenas para o cão. No entanto, era importante manter esse equilíbrio. Assim que Rafael fosse colocado, um deles morreria. Isso é realmente problemático. Pensando bem, olhei para a porta grande, mas parecia que ela ainda não tinha encontrado uma forma de abri-la. Eu não sabia se ela foi procurar suas próprias lâminas gêmeas para abrir a porta trancada. Sung. Porra, Sung. Enquanto isso, o que parecia um pouco estranho era que não havia outra ação de Sung. Comecei a sentir mais fortemente que ele não estava usando outros métodos. Eu não sabia se estava certo, mas parecia que ele estava examinando o grupo do Rafael. Sung, você não percebeu, né? Esse pensamento de repente veio à minha mente e ficou por perto. Valia a pena refletir sobre isso, afinal. Sung também não era bobo. Ele vai se sentir confuso, já que Marien evitou seus ataques. Os insetos que ele achava que poderia rasgar e matar imediatamente resistiam inesperadamente bem. O nível de conclusão do grupo pareceria muito maior do que ele esperava. Talvez ele tenha imaginado algo que nem queria pensar. Esses desgraçados não estão recebendo instruções de Kilong. Essa era uma dúvida tão razoável. O jeito que ele se movia parecia atestar esse pensamento. Parecia que ele estava tentando descobrir até onde o grupo poderia segui-lo e se o que ele achava estava certo. Por mais que eu conhecesse Sung, ele também me conhecia tão bem. Ele já tinha experiência de como eu lidei com grupos e indivíduos. De fato, eu vi o rosto dele ficando cada vez mais escuro. Me perguntei se minha sensação de que ele não poderia matá-los foi passada para ele, mas só podia esperar. Ah! Pelo contrário, o rosto de Rafael estava ficando mais iluminado. Você não está ganhando. Você pode ter a garganta cortada a qualquer momento, e está sorrindo assim, porra. Talvez ele tenha julgado que eu finalmente o reconheci. Claro, todas essas ações irritariam Sung. Se Lei Kilong realmente estivesse dando instruções aos membros do grupo bem na sua frente, ele pensaria que nunca seria por minha própria vontade. Talvez ele esteja raciocinando que eu estava sob uma espécie de pressão mental, tipo lavagem cerebral. Ele também pode ter imaginado uma situação em que ouvi frases como me tornei alguém que não consegue viver sem o grupo do guerreiro escolhido, ou que eu estava sendo forçado a fazer isso. À medida que o rosto de Sung escurecia cada vez mais, minha pele também escurecia, e foi então que a adorável regressor parou de ficar no lugar. Eu vou te matar. Você já queria matá-los de qualquer jeito. Vou fazer você se arrepender de estar vivo. Seus desgraçados. Não, não faça isso. Você não pode dizer palavrões. Você está do lado da justiça. Você sabe disso, né? Não chegue mais perto dele. Não chegue mais perto. Se você se mexer, morre. Se você se mexer. Não, achei que um deles morreria. Ah! Isso porque vi um dos braços da dupla voando com um grito. Agora você está por conta própria. A aparição de um homem rolando no chão gritando de dor foi um espetáculo. Ah! Ah! Não era esse o fim do plano dele de voltar para sua cidade natal e pedir em casamento. Mesmo que eu salvasse a vida dele, ele provavelmente não conseguiria se ajoelhar. Uma perna simplesmente voou para longe. Ah! Eu te amava como um filho, Rafael. Porra! No momento em que aquelas palavras saíram, o pensamento de poder confirmar o fim dos demônios que sequestraram a luz do continente veio à minha mente. Anime-se. Vai lá, Sung. Não peca. Regressor Instruction capítulo 642, Corvo Louco, 1. O telescópio de Lune me mostrou um guerreiro rígido à beira de perder seu companheiro enquanto os outros se agrupavam ao seu redor. Balancei a cabeça sem saber ao vê-los ameaçando Sung com a espada sagrada. Não, a espada mágica que Lúcifer lhe dera. Eu não sabia se o regressor cercado pela força maior conseguiria sobreviver àquela crise ou conseguir o que realmente queria, mas seu rosto frio e sério parecia mostrar o quão séria era a situação. Os lacaios do sujo Lúcifer. Ver os demônios tentando ameaçar o continente pacífico me deixava assustado. Havia muitas desvantagens. Uma delas era que, embora as estatísticas de Sung fossem altas, ele estava sozinho.
Pensando no poder mágico e na resistência que usou para chegar ao túmulo, não seria errado dizer que foi uma luta desfavorável. Naquele momento, eu também quis impor um julgamento de luz sobre o grupo demoníaco com Kim Sung. No entanto, só pude ficar preso no quarto. Abre. Bati na porta enorme, mas ainda assim não houve reação. Não tenho escolha a não ser acreditar. Não, eu acredito no Sung. Você consegue? Não era ele o Kim Sung que passou por inúmeras crises? Achei que ele lidaria bem com o que estava na frente. Ele era esse tipo de cara. Os capangas de Lúcifer começaram a recuar, talvez por causa do guerreiro que despertou ao perceber que seu precioso amigo poderia ter sido lavado cerebralmente. Eu apostaria que não era o comportamento que eles percebiam. Talvez a magia negra tenha reagido instintivamente ao brilho repentino do pôr do sol. Espera aí. Esperar. Não perca, Sung. Se minha voz pudesse alcançá-lo. Se acontecesse, se eu pudesse dar um pouco de força, seria suficiente para ele. O que eu faço agora, Jung? Próximo. Que? A escuridão que permaneceu naquele momento respondeu pedindo força dos outros. Cortar laços sempre foi difícil. Por favor, responda, Jung. Instruções. Por favor, me dê instruções. Jung, você está bem, né? Você não desmaiou, né? Enquanto isso, senti que Rafael estava ficando cada vez mais nervoso. Minha cabeça começou a latejar, e eu não consegui evitar de bater nas minhas coxas com os dedos. Tive que usar a cabeça para decidir o que fazer depois. É possível dizer que fui doutrinado? Kim Sung também pensava assim, então seria essa a desculpa certa? Vendo os caras já sendo afetados pela luz do pôr do sol, ele parecia estar chegando onde eu estava em breve. Quando olhei para o espelho, percebi que não estava muito bem. Meu rosto estava distorcido por causa da dor de cabeça e, acima de tudo, minha aparência magra, já que eu não conseguia me alimentar direito, teria dito a qualquer um que minha saúde não estava em boas condições. Achei que seria bom se houvesse sinais de automutilação, mas não queria me machucar pelo desenvolvimento dramático. Mesmo gostando de criar situações, não gostava de dor desnecessária. Mesmo que eu não tivesse feito hematomas pelo corpo todo, Kim Sung não saberia toda a dor que eu sofri mesmo. Não, seria melhor ter um pouco. Também achei que a probabilidade aumentaria se eu adicionasse apenas alguns. Enquanto eu estava perdido em pensamentos, o cara com o braço e a perna cortados continuava soltando gritos de dor. Como se já tivesse julgado que não podia mais lutar, Kim Sung passou lentamente por ele. Eu não sabia se ele estava tentando assistir à sua morte lenta e agonizante ou se era para criar uma situação que o fizesse se arrepender de estar vivo, mas parecia certo que o frio julgamento da luz o esperava. Quando vi Rafael mordendo os lábios com força, senti pena por um tempo, mas o equilíbrio já tinha desmoronado. Era impossível restaurar o equilíbrio quebrado, não importava o quanto ele lutasse. Mais do que tudo. Ah, que assustador! O rosto de Kim Sung parecia extremamente assustador. Jung, Jung, Jung. Antes mesmo do som de Jung me alcançar, ouvi um estrondo. Eu podia ver o rosto de Rafael sendo esmagado contra a parede. Ele abriu as asas por um momento e puxou o corpo para trás, mas não havia como não receber nenhum dano. Na verdade, parecia que o dano mental era maior do que o físico. Rafael devia estar pensando no motivo pelo qual de repente não conseguia ouvir minha voz. Ou, ele ouviu minha voz no telefone? Se ele ouvisse a frase Sung, não perca, seria compreensível ter um colapso mental. Provavelmente estava se perguntando se tinha sido interrompido no pior momento. Embora um pouco de preocupação tenha passado pela minha mente, fiquei um pouco aliviado com a voz que ouvi logo. O grito do cara que mordia os lábios com força foi um espetáculo. O que você fez? O que você fez com ele? Para que Long? Não pode ser. De maneira nenhuma. Sinto muito. Eu também não queria fazer isso, mas dada a situação, todo mundo já está vendendo suas ações. Seria meio estranho se eu fosse o único segurando aquilo. Não tem como. Ele abandonaria. Me. Algo definitivamente está errado. Sim, você com certeza. Fez alguma coisa. Não, eu sou esse tipo de cara. Mesmo que você não confie em mim, não será traído. Não tem como ele me abandonar. Ah, bang. Era só uma questão de tempo. Logo, a festa, que já estava lutando para alcançar Kim Sung, iria desmoronar, já que Rafael, que costumava ser o centro da festa, já estava sendo demolido.
O único que ainda não tinha desistido era o cão. Foi num instante que o cara correu em direção a Kim Il-sung com determinação no rosto. Achei que ele teria a garganta cortada imediatamente, mas surpreendentemente ele estava indo bem. Como se estivesse esgotando suas últimas forças com o resto do grupo, eles começaram a lutar do mesmo jeito que antes. Embora não houvesse instrução direta, parecia que eles se lembravam de como precisavam se mover. Você vai ficar parado. O cão, que dizia algumas frases constrangedoras, já estava um caos. Seu corpo inteiro rapidamente se transformava em trapos. Parem com isso, pessoal. Levante-se. Levante-se, Rafael. Não me decepcione. Não me deixe cair, nem a nós, que confiamos em você. Embora eu entenda os sentimentos deles, certamente é impossível ouvir isso um passo atrás. Começou com suas próprias mãos. Agora você tem que ir até o fim. Você não queria lutar pelo povo que queria proteger, pelo continente e pagar pelos pecados que cometeu? Eu lembro de tudo, Rafael. Olhei nos seus olhos e te segui. Não fique abalado. Você definitivamente consegue. Definitivamente. Era demais ver o cão revelar sentimentos dos anos 90, mas Rafael reagia com diligência. Ele falava assim, com uma espada saindo do peito, então seria estranho não reagir. Além disso, na verdade, eu estava um pouco preocupado com Kim Il-sung. Por mais complicadas que fossem, não seria um pouco demais matar seus colegas de primeira rodada com as próprias mãos. Além disso, restava questionar o que ela pensava do fato de seus colegas apoiarem Rafael. Lute por você mesmo. Não perca, Rafael. Não. Perder. Ele acabou desmaiando, sangrando pela boca. Vendo-o respirando fracamente, provavelmente ainda estava vivo, mas era inegável que não duraria muito. Não. Ao ver Rafael murmurando, Mariem, a sacerdotisa milagre, exalava poder divino. Não perca. Não perca. Ah! Lembrar? Você me disse. Você poderia fazer isso. Quando nos conhecemos, você disse isso claramente. Você consegue, Rafael. Mariem. Até a sacerdotisa milagre parecia exausta depois de usar todos os seus poderes divinos. O que presenciei depois foi ele olhando ao redor e chorando incrédulo. Não havia mais colegas para ele lutar juntos. Me dê força. Me dê força se tiver um motivo para me escolher. Você não foi escolhido em primeiro lugar. O Jung me contou. Deve haver um motivo para me escolher. Por favor, me dê força. Me dê força. Por favor, me dê força para proteger meus colegas. Me dê força para proteger Kilong. Esse pedaço de sucata de cabeça de... Por favor. Por favor. Por favor. Faça o que você quiser, então me dá. E então, senti algo chegando. Embora fosse um clichê um guerreiro da justiça a ganhar poder sendo reconhecido pela espada sagrada, ele não era um guerreiro. Era só quando eu estava ficando irritado. Com um rugido, uma luz cinza começou a fluir de seu corpo. O quê? Isso não deveria acontecer. Por que isso está acontecendo? A luz cinza que brilhava além da razão parecia esplêndida sem exagero. O corpo de Rafael, coberto de cicatrizes, se recuperou lentamente. Não, parecia mais regeneração do que recuperação. Os danos que ele sofreu estavam desaparecendo como se ele estivesse ileso. Claro, a luz cinza afetava até os caídos. A respiração do cão, que era apenas suspiros fracos, começou gradualmente a mudar e se estabilizar, e a pele pálida de Mariem devido ao cansaço voltou a se colorir. Que diabos! Como isso pôde acontecer logo depois de eu ter vendido minhas ações? Ainda está disponível para compras adicionais, certo? O rosto de Kim Il-sung também começava a ficar ainda mais rígido. Não seria razoável demonstrar tal reação. A saída visível em si era, em um nível incompreensível. Mesmo tendo sido escolhido pela espada mágica, não, pela espada sagrada, essa quantidade não era um poder que humanos comuns pudessem ter. A quantidade de luz cinza que emanava de seu corpo já superava Kim Il-sung. Claro, eu não achava que nosso adorável regressor perderia para ele, mas o que Rafael estava mostrando estava além do bom senso. Claro, eu entendia de onde Rafael estava recebendo tanto poder. Lúcifer. Era correto pensar que pelo menos um contrato temporário havia sido carimbado. Suspiro. Mordi os lábios com força e tive que me preocupar com as coisas. Por quê? Por que diabos? Por que você comprou? Por que ela investiu nessas ações se todo mundo já vendeu os deles? O que diabos ela viu para colocar um pé nisso?
Não tive escolha a não ser nutrir algumas dúvidas. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.